Boa noite, telespectadores da Web TV Andradas. Hoje estamos encerrando aí mais uma semana e não poderíamos deixar de fazê-lo sem trazer uma entrevista importante aqui para a Web TV e uma profissional também, né, na área de oncologia, que vai trazer um pouquinho para a gente da área que ela vem atuando. Estamos recebendo, temos o prazer de receber aqui a doutora Ana Gabriela Clemente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece aí, né, um apoio também da Unimed Andradas, que está numa parceria com a gente, e indicando e nos enviando profissionais aí que a gente tem certeza que vai de encontro à necessidade da população. Com certeza. A doutora Ana Gabriela Clemente está aqui na cidade desde 2019. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência médica em Cirurgia Geral pelo Hospital São José de Joinville, Santa Catarina, e Oncologia Cirúrgica pelo Hospital AC Camargo Câncer Center São Paulo. Doutora, vamos começar aí você falando um pouquinho do seu trabalho. Você chegou aqui em 2019, por que Andradas? Então, Rosângela, eu vim para Andradas, na realidade, eu venho de São Paulo, morava em São Paulo. Aí meu esposo foi convidado para trabalhar em Poços de Caldas e eu acabei ficando morando em Poços, morando em São Paulo. Até que um dia eu vim avaliar um paciente na Santa Casa e acabei conhecendo o Dr. André Possani. Nós estamos falando dele agora, né? E aí ele falou assim, poxa, vem para a região, não tem ninguém com a sua especialidade aqui, uma cidade bacana. Aí na hora eu fiquei pensando, falei, poxa, será que eu venho para Andradas, né? Aí vim, em 2000 aceitei o convite dele, entrei para a Unimed aqui de Andradas e aí comecei a atender, acho que todos os médicos da cidade começam a atender com o Dr. Nilo. Verdade, o Dr. Nilo é referência, né? E aí gostei, foi dando certo, acho que a cidade me recebeu muito bem. Então, inclusive, eu estou virando moradora mesmo de Andradas. Sim, agradeço de coração. Meus pais vieram para cá também. Olha, que legal. Deixaram a capital para vir aqui para o interior de Minas. Todos morando aqui agora. Isso é muito bom, isso é muito bom. Fala um pouquinho, né, quais as áreas de abrangência da oncologia cirúrgica, né? Eu acho que é importante, é interessante falar também, pessoal, que a doutora Ana Gabriela é a única nessa especialidade aqui na cidade de Andradas. Em Poços de Caldas, só tem 2, né? São 4, né? Nós somos em 4. Você atende Poços de Caldas também. Então, ela vai falar um pouquinho agora, né, das áreas abrangentes, a área que ela atende. Se você tiver alguma dúvida, você manda aí pra gente as perguntas nos comentários, ou a gente pode depois, no final, passar aí as redes sociais da doutora Gabriela. Conta um pouquinho para nós das áreas que mais você abrange e trabalha atualmente. Então, a oncologia cirúrgica é uma especialidade que ela foi consolidada recente, né? É uma especialidade muito ampla, né, Rosângela? Quando a gente fala em oncologia, a gente fala de câncer. Sim. Né? E câncer, se você pensar, a oncologia cirúrgica da minha formação, eu trato de câncer de todas as áreas, com exceção de sistema nervoso central. Com exceção de neurocirurgia. Então, é uma formação, como você já falou, uma formação que são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de cirurgia geral. Eu fiz mais 1 ano de laparoscopia avançada e mais 3 anos de oncologia cirúrgica. Nossa, tempo mesmo, né? Então, eu trabalho tanto nas partes de tumores. Quando a gente fala em tumor, não é só o tratamento, isso é importante a gente falar, que não é só o tratamento do câncer, mas também na parte de prevenção, diagnóstico precoce, né, orientação para pacientes que têm casos de câncer na família. Isso entra tanto na parte de mastologia, tumores ginecológicos, tumores gastrointestinais, tumores de pele, né, tumores de partes moles, de músculo. Então é uma área muito ampla. Nossa, é bem abrangente. É bem abrangente e é uma especialidade que é pouco conhecida, né? Então, às vezes assim, eu tenho uma suspeita de câncer de mama. É mais comum procurar um mastologista do que um oncologista cirúrgico. Eu tenho uma suspeita de tumor de colo de útero, ginecologista e não oncologista. Né? Então, a minha área é bem ampla. Né? Eu consigo trabalhar em todas essas especialidades, com foco principalmente, claro, no tratamento do câncer, mas também prevenção e orientação, diagnóstico precoce. Doutora, quando você chegou aqui em Andradas, você percebeu que tinha, né, uma necessidade de uma área tão atuante como a sua, tão abrangente como a sua aqui? Com certeza, né? Aqui a região de Andradas, de Poços, tem uma incidência de câncer muito elevada. Por que será?
assim, tem algumas especulações, eu até fui procurar isso, mas tem, acho que, em relação à localização, o fato de Poços ser antigamente um vulcão, questão de radiação, e também eu acho que pela questão da colonização da nossa região, né? Nós temos muito italianos, então são pessoas de pele clara, que têm uma predisposição a ter tumores de pele, então acho que é uma série de fatores aí trabalhando junto. E acabava, né, esses pacientes, principalmente nós aqui de Andradas, ficando sem referência aqui na cidade. Né? Então tem a referência do CACOM, em Poços de Caldas, mas sempre tinha que sair da cidade para fazer o tratamento. Hoje não mais. Não mais para a grande maioria. Para a grande maioria dos casos. Né? Para a maioria a gente consegue resolver aqui na cidade, no nosso hospital. No nosso hospital, na Santa Casa de Andradas. É claro, nós temos exceções, né, de pacientes que precisam de UTI, que nós não temos aqui, mas a grande maioria a gente consegue resolver aqui sim. Né? A parte de quimioterapia, radioterapia, ainda tem que ir para Poços de Caldas, né? Porque a oncologia, ela é uma especialidade que a gente trabalha com outras. Né? Então, eu, oncologista cirúrgica, cirurgião oncológica, eu preciso do oncologista clínico, que prescreve a quimioterapia, é importante saber isso. Eu não prescrevo quimioterapia, não prescrevo, eu faço a parte de tratamento cirúrgico, né, do câncer e do radioterapeuta. Então, na realidade, a gente trabalha com essas 3 especialidades em conjunto. Tá? Entendi. Qual a importância do tratamento oncológico com... Você acabou de falar, mas eu acho tão interessante que as pessoas realmente preste atenção, né, para poder ir no profissional correto e não ficar sofrendo, não é mesmo? Exatamente. Com especialista. Isso eu vejo muito, que até chega no meu consultório, pacientes que passaram com vários colegas. E isso acaba retardando o diagnóstico. Lógico, quanto mais tempo... E a gente sabe que quanto mais tardio o diagnóstico, menor a chance de cura. Que o diagnóstico precoce ele é fundamental. Com certeza. Né? Então, você passando com um especialista adequado, então vamos... citar, por exemplo, um tumor de ovário. Né? Um tumor de ovário, para você fazer um tratamento adequado, você precisa de uma cirurgia mais extensa, não é apenas retirar o ovário. Então, você fazer uma cirurgia que a gente fala oncológica, que tem vários passos, que é um pouco mais complexo, você tem uma resposta ao tratamento, uma sobrevida e uma chance de cura muito melhor. Isso vale para todos os tipos de tumor. Porque não é, por exemplo, tumor de estômago, quando tem um câncer de estômago, não é simplesmente a retirada do estômago. Isso falando da parte cirúrgica. É importante avaliar que às vezes tem indicação de fazer quimioterapia, radioterapia antes de operar, depois opera, em qual momento que entra quimio, radioterapia, se é antes da cirurgia, depois da cirurgia. O ato cirúrgico, ele feito por um profissional oncológico, ele é completamente diferente do que uma especialidade geral, exatamente, um especialista que é um clínico geral. E a gente sabe que esse cuidado no intraoperatório, ele muda completamente a resposta do tratamento, a chance de cura do paciente, né, a sobrevida dele, a chance dele ficar livre da doença. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas têm medo de ir. A hora que chega no meu consultório, vê lá oncologia cirúrgica, fala assim, gente do céu, eu tenho câncer. Não, calma, porque eu não... passar primeiro para a sua avaliação. Exatamente. E eu não faço só a parte oncológica. Então, são casos suspeitos também acabam vindo para mim, para investigar, para excluir câncer. Igual eu falo para os pacientes, a maioria dos casos que eu recebo no consultório são casos suspeitos, em que eu faço a exclusão do câncer, não a confirmação. Mas se confirmado, fazer o tratamento adequado para que essas pessoas sejam curadas. Dentro aqui da nossa cidade, dentro de Andrada, qual que é o câncer mais comum que passa por você ali? Eu faço muito câncer ginecológico, então entra tumor de endométrio, que é um tumor de útero. O endométrio é a parte interna que reveste o útero, é extremamente incidente. Eu trato muito aqui câncer de ovário. É mesmo? Câncer de colo do útero, câncer de mama, né, em menor porcentagem câncer coloretal, câncer de intestino e, sem sombra de dúvida, o mais incidente, isso também na população toda, tumores de pele, né, do tipo não melanoma e também do câncer de pele melanoma. Inclusive, ano passado, 2020, a gente fez a primeira cirurgia de melanoma aqui em Andradas, com mapeamento, com linfocintilografia, com linfonodo sentinela, que é a técnica de padrão ouro no mundo hoje.
Então, foi a primeira cirurgia que foi 2020, se não me engano. Foi 2020, pouco antes da pandemia. Foi com você? Foi comigo, com a doutora Glorinha, dermatologista. Conhecida amiga nossa. Mas foi bem bacana. Então, é bem legal a gente saber que a gente consegue fazer o tratamento padrão ouro. O que eu fazia em São Paulo, no AC Camargo Cancer Center, muitas coisas eu consigo... Né? Exatamente, que é o maior hospital Sim. de câncer da América Latina, né? A gente conseguir fazer aqui na cidade, isso é muito bacana. Eu acho que isso foi uma conquista bem legal para a cidade. Olha, pessoal, nós estamos conversando aí com a doutora Ana Gabriela Clemente, que atende também pela Unimed, está aqui, né, na parceria que nós estamos com a Unimed, aí, trazendo informações super importantes para vocês, novidade para nós também, né? E a gente vê aí que muitas pessoas acabam entrando em depressão por suspeita de estar com câncer e acabam não procurando o profissional correto, né? Doutora, hoje, quais os sintomas mais comuns que chegam até você e que é o câncer? Sim, Rosângela, a gente vai pensar que na população em geral nós temos alguns tipos de tumores mais prevalentes, porque os sintomas dependem muito de qual tipo de tumor que a gente está falando, né? Cada localidade, a gente tem um sintoma diferente. Sim. Né? Com relação às lesões de pele, que é o tipo de tumor mais incidente tanto em homem quanto em mulher. Então, geralmente são aquelas manchinhas avermelhadas, que não cicatrizam, que duram aí mais de 4 semanas, que descama, que tem um crescimento progressivo, eventualmente pode sangrar. Essa é a principal manifestação do câncer de pele, né? E isso é muito frequente no consultório, isso eu atendo aqui toda semana. E é um câncer que tem esperança de um tratamento e a pessoa se... 99% chance de cura, né? Mesmo que tardiamente a pessoa procure. Infelizmente, nós temos casos de câncer de pele que foram feitos diagnósticos mais tardios. Entendi. E nesses casos também, eventualmente, acaba tendo perda do membro, tem casos que precisam de amputação, casos mais críticos e, infelizmente, a gente tem alguns casos de óbito também por câncer de pele, né? Não só pelo diagnóstico tardio, mas tem alguns tipos de câncer de pele, por exemplo, o melanoma, que ele, ao contrário desse que eu falei, é aquela mancha mais escura, irregular, com crescimento progressivo. Esse tipo de câncer de pele, ele tem o potencial de espalhar para outros órgãos. Então, é um tipo mais agressivo e que nesse tipo a gente acaba tendo que ter alguns cuidados maiores, porque a taxa de letalidade dele é um pouco maior. O câncer de pele, doutora, ele é mais característico de pessoas que têm mais permanência no sol? Sim. Debaixo de luz forte ou não? É o sol mesmo? Não, o principal causador são os raios UVA, UVB, né? E aí, associado, sem dúvida, a exposição solar, principalmente nos horários críticos, o fototipo da pele, então pessoas de pele clara, olhos claros, ruivos, têm uma incidência maior, né? Então, acho que o câncer de pele é um dos mais prevalentes aqui na nossa região. Sobre os sintomas, né, a gente fala muito também de tumores ginecológicos. O meu foco aqui acho que 90% do meu consultório acaba sendo tratamento de saúde da mulher, que vamos colocar mais amplo, tanto a parte ginecológica quanto a parte de mastologia. Sim. Então, sangramento uterino em mulheres que já estão na menopausa, isso é importante a gente falar, que não é normal em nenhum momento. Assim, poxa, eu tenho 60 anos, eu entrei na menopausa aos 50. Eu fui ao banheiro, saiu só uma gotinha de sangue. Não é normal. Isso não é normal. Não é esperado que tenha uma mulher que esteja na pós-menopausa tenha sangramento. Nem que seja uma gotinha, uma vez só. Teve uma gotinha de sangramento, procura um profissional. Ou ginecologista para fazer a avaliação inicial. Mas é importantíssimo. Por quê? Porque o sangramento pós-menopausa é o principal fator de risco para câncer de endométrio, que é aquele que a gente tinha comentado, que é o câncer de útero. Sim. Então, se a mulher ela procura ajuda logo no diagnóstico, a chance de cura é 98%. Entendi. Outras mulheres, assim, a questão do ovário acaba sendo, a gente tem um diagnóstico um pouco mais tardio, porque não tem nenhum exame para diagnóstico precoce como o colo do útero. Né? O ovário não? O ovário não tem. O colo do útero nós temos o Papa Nicolau, que todas as mulheres têm que fazer anualmente, né?
Nós vamos ao ginecologista, fazemos nossa rotina, Sim. isso é importantíssimo. Com certeza. Para ovário a gente não tem. Então, mesmo que faça ultrassom transvaginal, marcador tumoral, isso não entra como diagnóstico precoce. Então, como se manifesta esse tipo de tumor? A mulher começa a notar que o abdômen está aumentando de volume, começa a ter dor, né, desconforto, às vezes perda de peso, náusea. Então, o diagnóstico para ovário a gente, infelizmente, acaba ainda pegando um pouco mais avançado. Mas é aquilo que a gente comentou, pegou avançado, mas tratou com um especialista adequado, a chance de cura ainda é alta. A faixa etária, né, de pacientes suas, por exemplo, qual a faixa etária maior? Hoje se você está mais jovem, mais meia idade, acima de uma determinada... A minha média de pacientes aqui é em torno dos 65 anos. É essa faixa? É essa faixa, que é a faixa que tem a maior incidência, porque a gente sabe que o câncer, ele é um câncer, ele é uma patologia que está relacionado com o aumento da idade. Sim. Né? Para a gente ter o câncer, ele está muito relacionado ao envelhecimento celular. Então, nós esperamos que a maior incidência seja acima dos 55, 60 anos, que é quando começa a aumentar a incidência de câncer de mama, de tumores ginecológicos, de câncer coloretal. Então, minha faixa etária acaba girando em torno da maior incidência de tumores na população. Uma coisa que se fala muito, né, não sei se seria mito ou verdade, é o fato dos comprimidos anticoncepcionais. Tem muita gente aí que acaba não só engordando, mas acaba também tendo uma patologia que depois acaba descobrindo que tem um câncer. Realmente fato isso? Nós temos um aumento da incidência para câncer de mama, no caso no uso contínuo e prolongado de anticoncepcional. É claro que não é uma incidência exagerada, aumenta uma porcentagem pequena de câncer de mama e está investigando a questão do câncer de útero, mas não tem nada bem estabelecido ainda. Mas um uso contínuo de anticoncepcional sim aumenta o risco de câncer de mama. Porém, tem um efeito protetivo para câncer de ovário. Então, a gente tem alguns tumores que aumentam a incidência, mas para ovário acaba diminuindo a incidência. Né? E com relação ao cigarro no câncer de boca? O principal fator de risco para câncer de boca é o cigarro. É o cigarro. Não só câncer de boca, quando a gente fala de boca, a gente fala de toda a orofaringe. Sim. Câncer de esôfago, que é o tubo que leva a comida da boca até o estômago, né? E o cigarro, ele é fator de risco para vários outros tipos de tumores. Não é bom para situação nenhuma. Nós entramos aí como câncer de pulmão, né? A gente não precisa nem falar, que é um dos principais. Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas, tumores urológicos, então câncer de rim, câncer de bexiga, também está muito associado com tabagismo. Acho que a pessoa tem que... O sedentarismo também. Sedentarismo e obesidade, né? O Brasil hoje ele está entrando entre os países que tem a maior incidência de obesidade no mundo. E não era assim, né? Não eram os americanos? Eu acho que a gente está tentando se espelhar na sociedade americana, então a nossa população está indo muito em direção à obesidade. E nós sabemos, assim, isso é muito bem estabelecido. Por exemplo, o câncer de endométrio, de útero, que a gente vem conversando. O principal fator de risco, ou seja, o principal causador do câncer de endométrio é a obesidade. A obesidade é mais importante do que o cigarro como causador do câncer de útero. É mesmo? Ela ganha do cigarro? Ela ganha do cigarro. Câncer de mama, a gente tem uma associação bem importante com a obesidade. Câncer de intestino, câncer de próstata nos homens, né? Então, a obesidade, por que acontece? A gente tem conversão de hormônio na nossa gordura, conversão periférica que a gente fala. Então, pessoas obesas têm um nível hormonal maior, então tem uma produção de hormônio feminino, conversão de gordura, vamos colocar de uma forma mais simples, em hormônio feminino na gordura. Além disso, faz um processo de inflamação crônica do nosso corpo. Então, a gente sabe tudo que é inflamação, tudo que é agressão, pode favorecer que uma célula que está normal, ela sofra uma mutação e se desenvolva o câncer. Então, sedentarismo e obesidade, que acaba trabalhando juntos, é responsável, contribui, né? Porque o câncer, quando a gente fala, não é uma coisa isolada, são vários fatores. Mas, sem sombra de dúvidas, para vários tipos de tumores.
Nós passamos, e ainda estamos passando, não na mesma proporção, né? Depois da pandemia, a gente teve um número muito crescente de depressão, pessoas com câncer, pessoas com suicídio. É um tema, é uma palavra que poucas pessoas falam, que é um tabu, mas não deveria mais ser tabu, porque a gente tem que ajudar, né? Inclusive, na autoajuda mesmo. No seu consultório, cresceu muito os seus clientes depois da pandemia? Porque foi assim, o mundo parou, todo mundo teve que ficar em casa, né, com a família, mudou a rotina, a gente viu que mudou 100% a vida de todos nós. Como é que foi para o teu consultório? O que mudou foi o perfil. Eu vejo que a gente perdeu um pouco o diagnóstico precoce. Porque as pessoas, né, por conta da pandemia, sim, acabou não fazendo rotina ginecológica. Até né? porque foi suspenso também, sim, né? Ficou tudo... Então deixou de ir ao ginecologista fazer o exame preventivo, deixaram de fazer mamografia, colonoscopia. Então os pacientes estão chegando para mim com um diagnóstico um pouco mais avançado do que eu gostaria que chegasse. Né? Então tem vários casos, poxa, assim, câncer de mama. Desde que eu comecei a pandemia, eu não fiz minha mamografia. Então, né, desde 2019, né, desde o finalzinho de 2019, então eles ficaram 2, 3 anos sem fazer mamografia. A rotina ginecológica, poxa, a última vez que eu fui no meu ginecologista faz 3 anos. Então, a gente acaba perdendo a questão do diagnóstico precoce. Uhum. E, aos poucos, as pessoas estão voltando a lembrar que existem outras doenças além do Covid, que é importante a gente lembrar. Com certeza. Mas eu acho que a grande mídia também forçou um pouquinho, né? No sentido de pôr tanto medo, né? E as pessoas... O que eu venho conversando muito com os meus pacientes, porque as cirurgias eletivas ficaram suspensas muito tempo. Alguns pacientes, vários pacientes, na realidade, optaram por interromper quimioterapia, radioterapia, por medo do Covid. Então, isso eu converso muito com os meus pacientes. Existem outras doenças além do Covid. Sim. Né? Então, a gente não pode deixar de se cuidar por conta do Covid. É claro, manter os cuidados, que a gente foi muito falado, uso de máscaras, tudo. Mas lembrar que a gente tem que se cuidar. Lógico, principalmente quem vem já numa rotina de tratamento. Já exatamente, né? A gente teve muitos pacientes que saíram de quimioterapia e radioterapia por medo de Covid. E que acabaram retomando agora, só que a gente acabou perdendo muito tempo. Né? Então a gente está retomando vários pacientes que interromperam o tratamento por medo da pandemia. E agora eles têm que voltar do início? Acaba voltando do início, mas a gente sabe que a partir do momento que você interrompeu um tratamento, por exemplo, tinha alguma cirurgia indicada e falou assim, já com diagnóstico oncológico, sim, isso é importante a gente falar, eu vou deixar para depois. Quanto mais tempo a gente deixa... Foi descoberto, não pode, né? A gente perde o precoce. Eu bato muito na tecla do precoce, porque o diagnóstico inicial está relacionado com a cura. Então, eu operar um paciente que acabou de ter um diagnóstico de câncer agora, eu não sei como que ele vai estar daqui 2 anos. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir proporcionar a ele a cura propriamente dita, né? Porque já se passaram 2 anos. Sim. E foi no caso do nosso... Foi o nosso gap da pandemia. Da pandemia, né? Doutora, você teve já algum paciente, depois da pandemia, criança, que pudesse, de repente, estar com... Aqui também a gente já perdeu muitas crianças, muito adolescentes com câncer. Que a gente fala, mas como, que jeito, né? Tão não novo, ele não escolhe idade, né? Isso até foram umas perguntas recentes que eu tive, porque quando a gente fala em criança, a gente esquece que os nossos baixinhos também têm câncer. Sim, né? E de todos os cânceres da população, o câncer infantil representa em torno de 3 a 5%. E nas crianças, o câncer é a principal morte por doença, de 1 a 19 anos. Então é importante a gente lembrar que eles também têm câncer e valorizar as queixas deles. Porque criança, quando fala, é porque está sentindo mesmo, né? Exatamente. E o deles é diferente. Para adulto, a gente fala de câncer de mama, ginecológico, coloretal. Para criança é diferente. Os tumores mais incidentes na criança são os tumores das células sanguíneas e do sistema músculo-esquelético. Então a gente coloca, o mais incidente são as leucemias, tumores do sistema nervoso central e os linfomas, né? Então, eles pode ter palidez, aquela anemia crônica que não melhora, hematomas que aparecem do nada sem batida,
falta de apetite, infecções recorrentes, perda de peso, aquela criança que está sempre cansadinha, sempre fraquinha. Os pais têm que ficar espertos. Sempre ficar espertos. Ou minha barriguinha começou a aumentar, leva ao pediatra para fazer a investigação. Né? Porque às vezes a gente acha que tudo é coisa de criança. E eventualmente a gente acaba não valorizando as queixas deles. As queixas, né? E depois, então eles têm, e para a criança 80% delas ficam curadas. É porque elas têm o organismo mais... Haja vista que aí na pandemia as crianças são as que menos pegaram, né? Agora parece que nessa etapa aí de 2022, no início foram mais crianças, né? Mas o número de mortes foi muito pequeno, né? Comparado com a população geral, sim, com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, nós estamos aqui nessa entrevista gostosa, final de semana, né? Uma sexta-feira gostosa, e a gente estava aí com um papo muito gostoso, super interessante com a doutora Gabriela, que interessa a todos nós, não só mulheres, mas também como os homens. Para a gente terminar a entrevista aí, que é um apoio, um patrocínio da Unimed Andradas, a gente vai pedir para que a doutora Ana Gabriela faça as suas considerações finais, né? E falando, né, com a população aí da importância da prevenção, né? Da pessoa não ter medo de ir lá fazer um exame de prevenção, né? É melhor prevenir do que depois você... Com certeza. Eu acho que assim, a principal mensagem para a população é não deixar de fazer os exames preventivos. Então, passar em consulta com o seu ginecologista, fazer o Papa Nicolau, né? Esse mês, o Março Lilás, é um mês de prevenção ao câncer de colo do útero. E a gente sabe que o principal exame da mulher, na vida da mulher, é o preventivo, o Papa Nicolau, que faz o diagnóstico precoce. Fazer a mamografia, todas as mulheres a partir dos 40 anos, a primeira mamografia. A população geral, tanto homens quanto mulheres, aos 50 anos, colonoscopia para rastreio de câncer de intestino. Os homens, a partir dos 50 anos, fazer a dosagem do PSA e o exame de toque retal para diagnóstico de câncer de próstata. Ou seja, a gente focar na prevenção, né? Na prevenção e diagnóstico precoce. Prevenção, a gente fala mudança de hábitos nossos. Então, alimentação mais saudável, atividade física, evitar a obesidade, não fumar de forma nenhuma. Não é aconselhável de maneira alguma, né? Bebida alcoólica também, então, relacionado com o risco de alguns tipos de tumores. Então, bebida alcoólica, cigarro, controle da obesidade, atividade física, sedentarismo, isso são medidas preventivas. E os exames para diagnóstico precoce, cuidados nossos, né? Quando a gente fala de nós mulheres, para nós mulheres, o principal, mamografia aos 40 anos, Papa Nicolau, que é o exame ginecológico de rotina anual, né? Colonoscopia, exame de rastreio de câncer de intestino. Homens, o PSA, toque retal, consulta com o urologista aos 50 anos para fazer o rastreio. Então, a gente tendo o diagnóstico precoce e tendo a nossa consciência limpa, eu falo que a gente tem a nossa consciência limpa, que a gente fez de tudo para não ter. Então, assim, eu faço atividade física, eu controlo minha alimentação, mesmo assim posso ter câncer? Mesmo assim pode ter câncer. Que tem fatores que a gente não consegue controlar. Mas o câncer é genético mesmo? Quando a gente fala... Quando a gente vai no médico, né, por exemplo, você pergunta assim, alguém da sua família tem câncer ou morreu de câncer? Sim. Quando a gente fala genético, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Hereditário. Aliás, acho que a palavra que eu ia usar para você mas é hereditário. Isso é uma coisa que eu escuto, né, toda semana no consultório. Todo câncer é genético, porque para acontecer o câncer, uma célulazinha que era normal, ela sofreu uma mutação genética. Que você disse, inclusive, na nossa entrevista. Exatamente. E essa célula começou a se multiplicar de uma forma descontrolada e aí surge o câncer, tá? Isso, na maioria dos casos, ocorre em nós, não é algo hereditário, ou seja, não é algo herdado. Entendi. Mas nós temos uma porcentagem menor dos cânceres que são sim herdados, ou seja, são passados ao longo da geração. Por isso que na consulta a gente sempre pergunta, poxa, tem história familiar, pacientes que têm, e geralmente os cânceres hereditários, eles são cânceres, mas em pacientes mais jovens.
Então, por exemplo, um câncer de mama, o que é esperado? Geralmente mulheres mais idosas, a partir dos 60 anos. O hereditário é aquele câncer que aparece, por exemplo, numa moça de 25 anos. Então, são faixas etárias menores e eles têm um comportamento diferente. Então, todo câncer é genético, porém nem todo câncer é hereditário. Interessante isso, né? Bom, gente, papo gostoso aqui com a doutora Ana Gabriela. Doutora, suas plataformas digitais ou um telefone que você queira deixar aí para as pessoas, né, que acho que a gente deve aproveitar que a gente tem aí essa profissional, essa grande profissional de oncologia cirúrgica aqui na cidade de Andradas. Lembrando, gente, que ela trabalhou aí no Hospital Referência em São Paulo, que é oncologia cirúrgica pelo Hospital AC Camargo, que é referência mesmo, né? E hoje ela está aqui, na cidade de Andradas, atendendo aqui. E a gente tem que levar em conta que tem muitos exames que você sai da cidade de Andradas, vai para Posto Caldas e hoje não tem necessidade, você pode fazer aqui, inclusive a cirurgia e no hospital aqui de Andradas, né? Com certeza, com certeza. Suas plataformas digitais, o endereço que as pessoas quiserem falar com você, o espaço é seu. Aqui em Andradas eu atendo na Mater Clínica, né? Tenho a minha plataforma digital do Instagram, que é doutora.ana.clemente, e tem a página do Facebook também, que está como doutora Ana Gabriela Clemente. Nós vamos estar colocando aí para vocês, né, as plataformas digitais. Você que tem problemas na família, ou você que parou o tratamento aí por conta da pandemia, é hora de retomar o tratamento, né, procurar um profissional de confiança. E aqui está a doutora Ana Gabriela, que nos deu o prazer nessa sexta-feira de vir falar um pouquinho da sua área de oncologia. A gente agradece aí, doutora. Tenha um excelente final de semana e a Web TV está sempre aberta para trazer profissionais para estar falando com a população, esclarecer um pouquinho e ajudar na prevenção, né, para que a gente tenha vida saudável. Com certeza. Eu só tenho a agradecer. Foi a primeira vez aqui, adorei a conversa. De muitas. Então, foi uma conversa muito bacana. Igual você falou, se deixar a gente conversa horas, mas não podemos. Mas esse é o objetivo da Web TV. Porque a gente conversando, a gente vai tirando dúvidas e com certeza a gente está tirando dúvidas de quem está nos assistindo também, né? Com certeza. Então esse bate-papo que não deixa de ser um podcast. Sim, tá? A gente aqui batendo um papo gostoso com certeza. E falando um assunto que é de interesse de todo mundo, né? Sim, principalmente de nós mulheres aí. Mais uma vez, muito obrigada, espaço aberto, sucesso aí. Eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que vai abrir um pouquinho aí a cabecinha e fazer o exame de prevenção para que vocês tenham uma vida saudável, vivem em família, não é isso? Com certeza, que é o mais importante. Com certeza. Um abraço, bom final de semana. Obrigada. É isso aí, pessoal. Nós terminamos a semana com mais uma entrevista muito gostosa e a gente deixa o espaço aí para vocês, as redes sociais da doutora Ana Gabriela também vai estar aí para vocês. Se tiverem dúvidas, entre em contato. E não deixem de fazer o exame preventivo. A vida vale muito. Até lá.